Olha só o que está escrito em João, capítulo 15, versículo 4 ao versículo 5. Está escrito assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quando a gente olha para essa árvore que Jesus falou, imagine essa árvore muito frutífera. O que é mais importante? O fruto ou a árvore? É a árvore. Obviamente, hoje a gente vai falar sobre essa árvore, sobre essa raiz, sobre esse tronco fundamental das nossas vidas, para que a gente dê frutos. Amém? Gênesis 1, 26. Está escrito assim. Então, Gênesis 1, 26. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, etc, etc. Na minha versão está escrito: façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Olha só, Deus nos fez, só que para que a gente tivesse vida, Ele teve que soprar esse fôlego de vida em nós. Nós somos corpo, alma e espírito, certo? O teu corpo é a tua casa, é a espécie que a gente é, a espécie humana. Esse é o nosso corpo. A nossa alma já é quem nós somos, ou seja, a tua alma são as tuas ideias, as tuas emoções, os teus sentimentos. E o teu espírito é a vida de Deus. É esse sopro que Ele colocou em você. Esse é o espírito. Para que Deus te criasse, Ele teve que soprar vida. Olha para a pessoa do teu lado, diga assim: agora você cuida da tua vida, eu cuido da minha. Por que Deus soprou vida em nós? Ele não soprou vida nos animais, Ele não soprou vida nas árvores, no sol, nas estrelas, Ele soprou vida somente no ser humano. Por que isso? Porque nós nascemos com um propósito. Nós nascemos para se relacionar com Deus. Esse é o propósito do ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. Eu quero ler com vocês Romanos 6, 23. Olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós somos corpo, alma e espírito. Porém, nem todo mundo tem o seu espírito vivo. Porque, como eu li aqui, o salário do pecado é a morte. Então, o que acontece? Quando nós conhecemos a Cristo e a gente aceita a Jesus como o nosso Senhor, nós nos tornamos nova criação. Num batismo, por exemplo, das águas, quando uma pessoa se batiza, quem é batizado aqui? Levanta a mão. Num batismo, por exemplo, a pessoa ela vive um novo nascimento, certo? Porém, como eu li, o salário do pecado é a morte. Quando a pessoa ela começa a pecar,
depois de aceitar Cristo, conscientemente, e ela vive uma vida de pecado, ou ela tem muitos pecados ocultos na vida dela, ela vai começando a se esfriar, ela vai começando a se distanciar de Deus. É aí que muitas pessoas começam a desanimar, começam a se importar menos com Jesus, começam a querer distância de pessoas que são muito próximas de Jesus. Por que isso? Porque ela está morrendo espiritualmente. O espírito nela, que ela teve, que ela recebeu quando ela aceitou a Jesus, começa a morrer. Adão e Eva, eles tinham a presença de Deus. Eles eram cheios do Espírito de Deus. Porém, no momento que eles comeram daquele fruto proibido, eles foram afastados da presença de Deus e viveram essa morte espiritual. No momento em que a serpente vai conversar com eles, a serpente diz assim: Deus falou que se vocês comessem desse fruto, vocês iam morrer. Isso não é verdade. Eles comem do fruto. Eles não vivem uma morte no seu corpo, mas vivem uma morte no seu espírito. São afastados da presença de Deus. Isso acontece com muitas pessoas. O espírito vai morrendo. Salmo 139, 13 ao 16. Está escrito assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Olha só, eu amo esse capítulo, Salmo 139. E nesse versículo que eu li agora, é um versículo que sempre me intrigava, porque eu pensava, como assim? Antes dos meus ossos serem formados, antes de eu vir a existir, todos os meus dias já estavam escritos. Como assim? Como? Quando a gente começa a ver lá em Gênesis que Deus nos criou e Ele soprou vida em nós, é aí que vem a revelação desse versículo. Nós já estávamos com Deus, nós viemos através do sopro de Deus. A vida espiritual, ela veio através desse sopro, ou seja, a única maneira de nos relacionarmos com Deus é através da sua vida em nós. É de uma maneira espiritual, porque do contrário, nós poderíamos morrer por causa da nossa natureza pecaminosa. E é por isso que o chamado de Deus com uma pessoa só acontece no âmbito espiritual. É preciso ativar essa vida espiritual. Os milagres são gerados no âmbito espiritual. Estão entendendo? Quem está entendendo? 1 Coríntios 2, 14 ao 16, está escrito assim: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Os milagres são ativados no âmbito espiritual. E o chamado de Deus com a tua vida só acontece no âmbito espiritual. Ou seja, nós não podemos nos enganar de querer que as coisas aconteçam, mas não viver da maneira que agrada a Deus. Nós estamos nesse tema, por essa causa eu dobro os meus joelhos. Deixa eu perguntar, quem aqui já teve a sua oração respondida? Quem? Faça assim. Algumas pessoas já foram respondidas. Amém? Olha só, muitas pessoas buscam bênçãos, buscam coisas específicas, respostas específicas, mas não querem se comprometer com o dono da bênção. Muitas pessoas querem os benefícios de um relacionamento com Deus, mas não querem se comprometer com Ele. Será que
Nós oramos por um avivamento, muitas vezes espiritual, porque nós amamos a projeção de grandeza, ou porque nós amamos viver uma vida no Espírito? Essas são perguntas que a gente precisa ter dentro de nós e refletir. Será que nós abrimos as nossas casas para a célula, para que a nossa consciência fique limpa de estar fazendo um bem na nossa comunidade, ou porque nós amamos a seguir os passos de Jesus? São perguntas que a gente deve se fazer. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não sei nada da vida de ninguém, mas a palavra precisa às vezes nos confrontar. Olha só, Hebreus 4:12. Vamos ver o que diz. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus às vezes confronta, o confronto dói. Mas o confronto traz luz para onde antes estava escuro. Eu creio que chegou um tempo em que nós não podemos mais buscar por coisas, buscar por bênçãos, buscar às vezes pela prosperidade. Nós precisamos buscar o dono da bênção e ser satisfeitos nele. Tem uma frase que eu gosto muito, que alguém disse: feriste o meu coração com a tua palavra, então eu te amei. Se você se deixa confrontar no teu coração e não fica ofendido com isso, você está, na verdade, abraçando essa oportunidade para corrigir o rumo, para andar na luz. Com o corpo, nós nos relacionamos com as coisas. Voltando para o assunto que eu estava antes. Com o corpo a gente se relaciona com as coisas, certo? Com a alma você se relaciona com as pessoas. E com o teu espírito você se relaciona com Deus. Então, se nós nascemos para nos relacionar com Deus, quando a gente não vive um relacionamento profundo com Ele, a gente deixa faltar o propósito para uma das nossas partes, que a gente é corpo, alma e espírito, nós vamos ter uma tendência a buscar essa satisfação em outros lugares. Quem é que já ouviu aquela frase, que todo ser humano tem um buraco do tamanho de Deus? Quem? Todo ser humano tem um buraco, que é do tamanho de Deus. As pessoas falam isso. Aí eu te pergunto, o que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida? Porque se você não vive esse relacionamento profundo com Ele, você vai ter essa tendência de buscar satisfação em outros lugares. Às vezes, algumas pessoas buscam essa satisfação em coisas, em material. Eu vou ser feliz, eu vou me sentir completo quando eu conseguir isso. E a pessoa vive toda a sua vida e não se sente completo, não se sente feliz, ela sempre precisa de mais e mais e mais e mais. Algumas pessoas buscam essa satisfação em outras pessoas, aí que existe uma dependência emocional, muitas vezes uma idolatria, até mesmo mãe com filho, filho com mãe, pai. Nós somos, muitas vezes, radicais com os nossos amigos, quando eles andam com os nossos inimigos, mas a gente tolera tantas coisas que nos afastam de Deus e ocupam o lugar dele na nossa vida, é ou não é verdade? Eu te digo algo, se existe algo que custa a tua paz com Deus, esse algo é caro demais. Quando a gente se afasta de Jesus, a gente faz mal para nós mesmos. Olha só, eu disse antes que você é corpo, alma e espírito. A Bíblia, no Antigo Testamento,
tinha um lugar que ficava a presença de Deus. E nessa época não existia igreja, o Espírito Santo não estava disponível para todo mundo. Isso no Antigo Testamento tinha um lugar que se chamava tabernáculo. Era um lugar, um terreno, e ele tinha o muro, a pessoa entrava, tinha o pátio, primeiro lugar. Aqui tinha algumas coisas, aqui no pátio, vamos fingir que aqui é o tabernáculo, né? Aqui tinha algumas coisas, mas esse era o pátio. E aí tinha esse primeiro lugar dentro da tenda. Você entrava pela cortina, tinha um hall de entrada com algumas outras coisas, que se chamava lugar santo. E mais para dentro tinha uma outra cortina, de um lugar mais no interior, que você entrava e era o Santo dos Santos. Aqui no Santo dos Santos tinha um lugar, tinha uma arca, que era uma caixa de madeira cássia revestida de ouro. E nessa caixa ficava a presença de Deus. Então, quando você vai lendo a Bíblia, você vai lendo as histórias, você vê que em muitos momentos, se alguma pessoa não estivesse pura, não fosse apta para entrar naquele lugar, quando ela entrava, ela morria, ela caía morta. A Bíblia conta a história de homens que encostaram na arca, que abriram a arca para ver e morreram, só de olhar. Porque a presença de Deus era muito forte para estar naquele lugar. E agora vamos relembrar. Eu disse que nós somos corpo, alma e espírito. O tabernáculo tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, aonde ficava a presença de Deus. Ou seja, olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você nasceu para carregar a presença de Deus. Colossenses 1:27. Vamos ver. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse mistério entre os gentios, entre nós somos os gentios. Isto é, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós nascemos para carregar a presença de Deus. Nós encontramos sentido quando encontramos a Jesus. Ninguém pode substituir esse lugar na nossa vida. Existe um salmo muito conhecido, o Salmo 23:1. Esse foi o primeiro versículo quando eu era criancinha que eu decorei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada eu terei falta. Quando a gente lê esse versículo, a gente geralmente interpreta: bom, o Senhor é o meu pastor, então eu não vou ter falta de nada, porque Ele vai me dar tudo o que eu preciso. O que eu preciso, o meu pastor vai trazer. Mas, na verdade, quando você começa a pesquisar profundamente do hebraico, esse versículo é muito incrível. Eu quero ler aqui com vocês. O verbo echsar está no tempo imperfeito, indicando uma ação contínua. Não me faltará, não continuo em falta, não careço de nada. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, eu não careço de nada. Não é que Ele vai mandar coisas para mim, não é que Ele vai suprir as minhas necessidades, mas o Senhor é o meu pastor e Ele é o suficiente, e aí eu não sinto falta de nada. Vamos continuar a leitura desses versículos? Capítulo 23, versículo 2. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Coloca a versão NTLH, por favor. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, Deus está comigo. Tu me proteges e me diriges. Até aí tá bom. Ele é o suficiente. E aí que eu trago esse questionamento hoje. Jesus é o suficiente para você? Ou, melhor, você consegue se satisfazer em Jesus? Na pessoa de Jesus, em quem Ele é? Você consegue viver esse amor? Porque se você
não consegue, eu te digo, hoje é o dia de romper isso. A palavra conta uma história. Eu quero ler com vocês, eu já estou quase encerrando, Atos 16, 22 ao 25. Aí, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. No contexto histórico, eles estavam pregando em um lugar, esses dois discípulos, Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-lo com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Até aí. Olha só, Paulo e Silas, dois discípulos, estavam pregando, foram presos, apanharam, viveram vergonha, humilhação pública, porque além de apanhar muito, eles ainda tiveram que ficar nus, na frente de todo mundo. No fim das contas, foram presos no fundo da cadeia, ou seja, os piores bandidos, os mais perigosos, iam para o fundo da cadeia. Além de estar presos na cela, ainda estavam amarrados. Mereciam? Não mereciam. Mas qual foi a reação deles nessa história? Começaram a orar e a cantar hinos. Agora vamos falar um pouco sobre isso. Adoração. Às vezes eu vejo umas playlists no YouTube que é músicas de adoração, hinos de adoração, aí tem vários. Adoração não é música, adoração não é estilo musical, e adoração não é louvor. O louvor faz parte da adoração. O louvor é uma expressão. Louvor é poesia, louvor pode ser dança. Por exemplo, quando você está cantando aqui no momento da música e você levanta as suas mãos, isso é louvor, é expressão. Agora, adoração é entrega. Diga comigo, entrega. Quando você vai ler a Bíblia, o primeiro registro da palavra adoração está lá em Êxodo, está bem no início da Bíblia. No momento, em Gênesis, perdão, eu quero ler com vocês, capítulo 22, versículo 5. Abraão está com o seu servo e ele está indo para oferecer Isaac em sacrifício. E ele diz, olha, fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Esse é o primeiro registro da palavra adoração, da palavra que se refere à adoração. Olha, fiquem aqui, eu e o menino, a gente vai lá adorar a Deus. Ele ia fazer uma entrega. Ou seja, adoração é, em essência, a seguinte coisa. Olha, se existe algo no meu coração que toma o lugar de Deus, eu entrego. Isso é adoração. Abraão estava adorando a Deus quando ele estava entregando Isaac, algo que poderia ocupar o lugar de Deus no coração dele. Isso é adoração. Esse é o nível de entrega de adoração de Abraão, a ponto de entregar o seu filho. Paulo e Silas, lá na cadeia, naquele momento, eles começaram a adorar a Deus em louvores, começaram a cantar, porque eles estavam satisfeitos em Deus. Aos olhos do mundo, o que eles precisavam era que alguém pagasse a fiança. Aos olhos do mundo, o que eles precisavam era de liberdade, era de justiça, era de provisão, certo? Era talvez de uma solução palpável. Porém, Paulo e Silas, eles não procuravam essa solução que era lógica aos olhos do mundo. Não. Era como se eles dissessem, olha, eu tenho um Salvador. E eu
tenho fé no meu pastor e eu estou satisfeito nele. E porque eles tinham esse coração, eles estavam adorando. Então imagine a cena, imagine, eles presos. Vamos agradecer a Deus aqui, Paulo. Não, vamos agradecer a Deus aqui, Silas, então. Senhor, obrigado e tal. E daí um deles, minha recompensa está em te amar mais. Minha alegria está em teu olhar. Por mais profundo que as águas possam ir, ali no fundo da cadeia também estás comigo, meu melhor amigo. E sabe o que aconteceu? Atos, capítulo 16, versículo 26. Vamos ver o que aconteceu. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Eles estavam entregues ao Senhor e aí a provisão veio. Hoje, eu faço esse questionamento, porque eu não quero que você busque a bênção. Eu quero que você ande com o dono da bênção. Eu quero que você seja satisfeito em quem Jesus é. Apesar de muitas vezes viver momentos difíceis, ser como Paulo e Silas. A recompensa é amar mais a Deus. A recompensa, quem sabe não é conseguir isso, aquilo, aquele outro. Não, é amar mais a Deus, é ser satisfeito mais em Deus. E aí sim, a provisão vai te alcançar. As bênçãos vão te seguir. Aonde você colocar o pé, aquilo vai ser teu. Essa é a bênção, essa é a promessa que aguardam os justos. Hoje esse é o meu apelo. Eu quero ler com vocês Colossenses 1:16 ao 20 para encerrar. Pode se colocar de pé. Pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra. Tanto que se vê como que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Eu quero João 1:1. João 1:1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Esse versículo está falando de Jesus. Quem Jesus é. Hoje é um dia de ativar os milagres na tua vida, no âmbito espiritual. Mas para isso é preciso reconhecer que é tempo de colocar Deus no lugar que pertence a Ele. É tempo de colocar o coração no lugar certo. De não só frequentar o culto, ou fazer uma célula, ou participar de uma célula, para ter uma consciência limpa. Não é mais momento para às vezes servir num ministério, para ter uma consciência limpa, para estar fazendo algo para Deus. Não. É tempo de deixar Ele ocupar o primeiro lugar do teu coração, ao ponto de ser satisfeito nele, na presença dEle, e saber que Jesus está vivo, e isso basta. É tempo de se alegrar com o fato de que Ele está com nós todos os dias, e Ele não nos abandona, e Ele nos capacita, e Ele nos dá sabedoria, e Ele nos dá força. É tempo de deixar o nosso coração
ser cheio de Jesus. A palavra fala sobre os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, eles não servem para nos confrontar, para trazer um julgamento de quem não é de Deus, não. Os frutos, eles indicam se Jesus está de fato na nossa vida ou não. Os frutos é a paz, a amabilidade, bondade, paciência. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós temos os frutos do Espírito de Jesus? Porque se nós não temos, a gente precisa corrigir a nossa vida para ser satisfeitos nele. Eu me confronto todos os dias com os frutos. Quais são os frutos que eu estou dando? Quais são as atitudes que eu estou tendo? Quais são as reações que eu estou tendo? Porque os frutos do Espírito de Cristo, eles estão em mim. Porque se eles não estão, eu preciso me corrigir. Eu preciso buscar mais a Ele. Eu lembro que um dia eu conversei com uma amiga minha, e ela me levou para Jesus, ela me levou para o discipulado. E aí, depois de um tempo, eu reencontrei ela. Naquela época, eu estava aqui, lendo a Bíblia todo dia, fazendo devocional todo dia, orando todo dia. E quando eu fui conversar com ela, eu estava falando sobre uns problemas que eu estava vivendo, ela olhou para mim. Eu lembro dela me olhando no fundo do meu olho, ela disse assim: Dani, você precisa conhecer Jesus. Então não pense que porque já faz um tempo que você vem, que você conhece a Jesus, nós precisamos conhecer dia após dia. Como a gente cantou hoje aqui. Na medida em que nós vamos conhecendo a Ele,